Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Herbert e hoje nesse tutorial aqui da Escola de Sites nós vamos falar sobre uma ferramenta que pode mudar a forma como você trabalha, que é o N8N. Como você aí, web designer, aspirante a web design ou simplesmente pessoa que caiu de paraquedas, pode se beneficiar do poder dessa ferramenta nos seus processos de trabalho ou até mesmo para oferecer um serviço a mais para seus clientes ou possíveis clientes. Eu vou transicionar aqui a minha tela agora para a gente começar a nossa aula. A primeira coisa que eu quero comentar com vocês é que esse tutorial vai misturar um pouco da teoria e da prática, tudo passo a passo, onde no final você vai aprender a criar uma automação real, um agente de IA que responde mensagens de forma automática para você poder usar aí em algum processo de trabalho seu ou facilitar a sua vida de alguma forma, ou como eu comentei, para você oferecer esse serviço para algum cliente. Às vezes você tem um cliente que tem um e-commerce e você vai criar o site dele, você pode oferecer esse serviço a mais, falando: opa, cliente, tudo bem? Eu consigo criar uma automação para você que vai responder as mensagens para você de forma automática quando os seus clientes que entrarem no seu site pedirem algum produto ou alguma coisa do tipo. E só fazendo um pequeno disclaimer aqui, um agente de IA, que é o objetivo final dessa aula, é só uma das infinitas possibilidades do que dá para a gente fazer com o N8N. Você pode automatizar tarefas, dá para integrar diferentes tipos de serviço que vocês vão ver aqui quando eu apresentar mais a fundo o N8N. Dá para você criar chatbot, criar vários serviços dentro de uma automação específica, criar agentes mais avançados de IA para você ou para o seu cliente, e isso tudo sem você precisar escrever nenhuma linha de código. Essas são só algumas coisas básicas que o N8N permite que a gente faça. Fechado? Então, eu queria destacar outro ponto de atenção aqui, que é o seguinte: na descrição deste vídeo estarão todos os links, materiais extras, outras informações, anotações, enfim, todas as coisas importantes dessa aula vão estar na descrição do vídeo. Então, se você se perder por algum momento em alguma explicação que eu der, ou se você precisar de algum link específico que eu comentar na aula, vai aqui embaixo na descrição, clica ali para ver mais e verifica se essa informação não está na descrição, beleza? Animados para essa aulinha? Então já deixa o seu like, fortalece aí a Escola de Sites. Também deixa um comentário sobre novas ideias de vídeos de N8N para a gente trazer, para a Escola de Sites trazer aí para você. Você vai ver que à medida que eu for explicando, várias ideias vão surgir aí na sua cabeça e você pode deixar aí nos comentários para a gente fazer novos vídeos explicando tudo passo a passo para facilitar aí a sua vida como um todo. Então vamos seguir aqui na nossa aula. Como vai funcionar? Qual que é o cronograma que a gente vai ter nessa aula de forma geral? Primeiro, eu vou passar ali com vocês sobre os primeiros fundamentos do N8N, quais são os conceitos básicos que você precisa entender, quais são os fundamentos, como que você destaca o N8N de outras ferramentas que você tem no mercado. Depois a gente vai ver o poder da ferramenta de fato, né? Por que você deve usar o N8N ao invés de outras ferramentas. Depois disso, a gente vai ter os primeiros passos ali de por onde começar, eu inicio por aqui, eu faço isso, ou eu sigo por esse caminho, qual que é o primeiro cenário que eu posso construir. E, por fim, a gente vai ver um exemplo prático de fato. Eu vou te dar o passo a passo para você criar a sua primeira automação. No caso, nessa aula específica, a gente vai criar um agente de IA. Ele vai ser um agente integrado ao seu WhatsApp ou ao WhatsApp de um cliente que vai responder as mensagens que chegam até ele. Você vai ter acesso e você vai conseguir entender como criar essa ferramenta e ter essa ferramenta funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar aí no seu negócio ou em algum processo que você faz na sua vida. Seguindo, então, o que é o N8N de fato? Em pouquíssimas palavras, o N8N é uma ferramenta de automação e integração no-code. Tem algumas pessoas que falam que é uma ferramenta low-code, porque você acaba vendo alguns códigos, dependendo da forma de visualização que você interage com o N8N, mas, seguindo o próprio conceito que o N8N traz pra gente, é uma ferramenta de automação e integração no-code com uma interface visual. Aqui eu trouxe dois conceitos diferentes para vocês, que é workflow e fluxo de trabalho, né? Que são basicamente a mesma coisa, só a tradução de um para o outro. E eu queria entender aí se você já viu um fluxo de trabalho, já viu um workflow funcionando. Normalmente ele vai se parecer com isto aqui, esse exemplo que eu trouxe para você. Para você que nunca viu ou não sabe do que eu estou falando, pensa que cada peça, cada elemento desse que você vê aí na sua frente, ele precisa se conectar com a outra de uma forma lógica. Então, esse início aqui, ele precisa
precisa se conectar com esse receber nota fiscal de forma a criar um sentido lógico, um fluxo de trabalho, um fluxo de informações, um caminho onde essa informação vai seguir, vai percorrer até chegar na linha de chegada. Então, se a gente for pensar numa analogia mais próxima, você vai correr numa corrida e você vai sair de um ponto A, que é a linha de partida, né? E você tem um ponto B, a linha de chegada, que é o destino final que você quer chegar. Mas até você chegar a esse ponto B, você percorre vários caminhos. Você vira à direita, você desce a montanha, sobe a montanha, enfim. E esses caminhos é o que faz com que isso seja possível, essa lógica seja construída, que é o nosso fluxo de trabalho. No N8N, essa lógica vai funcionar igual, idêntica. Cada uma dessas peças que vocês estão vendo aí, elas precisam se conectar com outras para criar uma lógica, um fluxo de trabalho, um caminho onde a informação que chegou aqui vai percorrer e vai seguir para as próximas. Ela vai seguindo o caminho dela. E isso permite com que você consiga mover informações entre vários sistemas diferentes num mesmo local. Então, aqui, nesse exemplo específico, a gente tem um preenchimento de um formulário. Então, vamos dar um exemplo mais concreto para você. Vamos citar que você criou um formulário de contato no seu site para clientes entrarem em contato e você mandar uma mensagem para eles. Com o N8N, você consegue aglomerar todas essas coisas em um só lugar. Então, você pode ter um formulário que tem uma integração com uma planilha do Google e outra integração com o WhatsApp, por exemplo, em um só lugar. Então, quando o cliente preenche o formulário de contato, você pode criar uma automação que faça com que essa informação que seja preenchida seja enviada e preenchida automaticamente numa planilha do Google Sheets e também que essa informação seja enviada para o seu WhatsApp falando, opa, chegou um cliente novo lá no formulário, você quer responder? Algo do tipo. Então, esse foi um exemplo bem simples. À medida que eu for explicando mais a fundo, vocês vão vendo que é muito tranquilo de entender a lógica por trás do N8N, mas é só para você ter essa noção de que a gente consegue criar várias coisas de vários cenários diferentes, dependendo do fluxo de informação que a gente vai colocar dentro dessa automação que a gente vai criar, beleza? E aí, por que a gente deve, ou por que a gente pode, ou deveria usar o N8N mais vezes? E aí eu poderia levantar aqui 1001 motivos diferentes de por que usar o N8N, mas eu resolvi resumir em 4 pontos principais aqui para você nessa aula. O primeiro deles sendo a flexibilidade do N8N. Depois que você entende o conceito de uso, você passa a enxergar, como eu tinha comentado, infinitas possibilidades de você fazer uma única coisa funcionar. Então, não existe só um único caminho certo para você fazer aquilo funcionar. Então, naquele exemplo que eu citei agora há pouco, do formulário. O formulário é preenchido pelo cliente e essa informação vai para uma planilha do Google e depois uma mensagem é enviada para você no seu WhatsApp para você saber que aquele cliente preencheu o formulário. Existem várias e várias formas de você criar essa lógica de informação e fazer com que isso funcione. Então, não é só exatamente esses 3 pontos que eu falei funcionando fechados numa caixinha, assim. Você consegue criar várias formas diferentes e fazer com que essa ação que você queira que aconteça seja feita de fato. O segundo ponto é a interface. A interface extremamente visual e no-code, simples de usar, extremamente visual. Tudo é arrasta e solta, com um nível de aprendizado super rápido. E à medida que você vai entendendo, o seu grau de aprendizado, ele é exponencial. Então você passa a pegar os conceitos que vão acontecendo dentro do N8N de forma muito mais rápida, depois que você entende os fundamentos. E isso tudo graças à interface. Você vê as coisas funcionando. Quando algo dá errado, ele informa para você que aquilo deu errado. Quando deu certo, ele informa que deu certo. Quando precisa de um complemento, ele vai falar, opa, tem alguma coisa de errado aqui. Você precisa complementar isso, ou você precisa adicionar uma informação a mais. Tudo isso de forma extremamente simples e fácil de ser entendido. O terceiro ponto são as integrações. Então, dentro do N8N, já dentro do próprio sistema, existem centenas de integrações já prontas que você consegue só conectar ali de forma fácil, arrasta e solta, com vários serviços
serviços diferentes. Então, superficialmente aqui, só para citar para vocês, tem Google Sheets, Slack, Gmail, todas as IAs, Gemini, o ChatGPT, enfim, são centenas mesmo de integrações disponíveis. E fora isso, existe toda a comunidade do N8N, que são pelo N8N, pelo fato do N8N ser open source, e aí você que já trabalhou ou conhece o WordPress, entende mais dessa facilidade que é quando você tem uma ferramenta open source, de criar outras ferramentas ou adaptar versões de ferramentas que existem, mas não tem a conexão já pronta, e essa comunidade, ela acaba fazendo isso. Então, além dessas centenas de integrações que já estão nativas dentro do sistema, você tem a comunidade que vai aperfeiçoando e criando outras ferramentas e aumentando esse leque de oportunidades que você pode ter ao criar e ao utilizar o N8N. E por fim, a gente tem, na minha opinião, a mais importante delas, que são as funções de IA. Aqui a gente pode citar as funções básicas de IA, que vai ser o propósito final dessa aula, e as funções avançadas de IA. Essa é uma grande diferença quando a gente trabalha com o N8N, porque ele tem recursos de gestão e uso para criar esses agentes de IA que conseguem organizar e estruturar automações extremamente complexas e facilitar a nossa vida de uma forma gigantesca. Por quê? Porque você tem agentes que fazem diferentes coisas rodando 24 horas por dia, 7 dias por semana, e esses agentes podem conversar entre eles e irem criando e gerando outras coisas, outras ações e outros resultados que você tem dentro das automações. Massa demais, né? Bom, vimos aqui por que usar e agora vamos para os primeiros passos. Quais são os fundamentos para entender a estrutura básica de um fluxo de trabalho do N8N? E antes de fato da gente botar a mão na massa e criar a nossa automação, a gente precisa entender esses 3 princípios fundamentais, porque eles vão ser iguais para tudo que a gente vai criar com o N8N. Todos os workflows, né, todos os fluxos de trabalho têm neles esses 3 princípios fundamentais. E quais são eles? Já deixei eles listados aqui, mas a gente vai passar mais dentro de cada um deles. Gatilhos, triggers, como são chamados em inglês, fluxo de dados e entradas e saídas, que são os inputs e outputs. Os gatilhos são o que iniciam, de fato, a automação. Pode ser um preenchimento de um formulário, a chegada de um e-mail ou uma mensagem de chat. Enfim, existem diversas formas de ativar, de trigar, de gatilhar o início da nossa automação. E esse gatilho, sempre vai ser o primeiro node que a gente vai colocar dentro do nosso fluxo. Ele que define quando que a automação roda de fato. Então aqui estão listados alguns para vocês, né? Mas, por exemplo, igual a gente citou antes, tem o preenchimento de um formulário, que aí a gente pode fazer com que o preenchimento do formulário inicie a automação de fato, ou pode ser a chegada de uma mensagem, como eu comentei, o webhook, que vai ser um exemplo que a gente vai utilizar aqui nessa aula, e, enfim, vários e vários outros aí que podem ativar a nossa automação. O segundo princípio é o princípio do fluxo de dados. E aqui eu trouxe uma analogia para vocês tentarem entender mais, que é um rio. Então vocês podem ver aqui um rio seguindo o fluxo dele abaixo, né? E a informação que a gente tem dentro do N8N, né? A informação que a gente está alocando lá, vai seguir o mesmo princípio. Ela vai fluir de um node para outro node, igual um rio, sempre seguindo para a próxima etapa, Então ela vai caindo aqui, seguindo o caminho dela. E também, dependendo do que você colocar no caminho da água, né, do rio ali, de fato, às vezes você cria uma barragem ou coloca uma pedra aqui dentro do rio, o rio vai mudar de direção ou vai seguir caminhos diferentes, ele pode seguir para um caminho A, para um caminho B. A mesma lógica se aplica dentro do N8N com os nodes. Dependendo da informação que chega e do node que você colocou ali, naquele meio, a informação ela pode seguir para um caminho A ou seguir para um caminho B, ir para um lado específico, se ela é uma informação X ou Y, ou seguir para outro caminho se ela é uma outra informação. Tudo isso vai ficar mais claro à medida que a gente for apresentando aqui para vocês. Aqui, então, eu trouxe um exemplo, de fato, do N8N para vocês verem o rio correndo aqui com as informações. Então, você tem, de novo, um exemplo de preenchimento do formulário, só não é aquele que eu citei, né? E aí, essa informação é validada, é feita, tá vendo aqui que tá verdinho, então ela segue para o próximo node. E aí, depois que aquilo tá certo, ela segue para o próximo node.
sempre seguindo a lógica, né, de gatilho, ação e resultado. Sempre vai ter essa lógica intrínseca ao N8N. E o último princípio é o da entradas e saídas. E aqui eu vou preferir chamar nessa aula de inputs e outputs. Pode ser que eu mencione entradas e saídas, mas por padrão é inputs e outputs, que é o nome em inglês. Inputs sendo entradas e outputs sendo saídas. Aqui são o que são, né? Basicamente é como cada node recebe os dados, executa uma ação e gera um novo conjunto de dados, um resultado referente àquilo que você pediu para ser feito naquela ação. E aí eu trouxe outro exemplo para vocês aqui. Aqui é um exemplo mais complexo, porque a gente está usando um node de filtro. Mas o importante para notar aqui é que vou voltar aqui nessa tela para mostrar. Clicando dentro do node, abre essa tela aqui para você ver. E aí a gente tem aqui na nossa esquerda os inputs, a ação que está sendo feita dentro do node que você selecionou. Nesse caso é um node de filtro, ele está fazendo uma ação de filtro, e depois ele joga para fora a informação que você fez, a ação, o resultado que você fez, que você definiu para ele, os parâmetros que você definiu daquela saída. E aí essa é a informação de saída que você consegue ver de diferentes formas aqui, tá numa visualização de table. A gente vai ver um pouquinho mais como funcionam essas visualizações quando a gente entrar no N8N de fato. Então, voltando para aquele exemplo do cliente que preencheu o formulário que eu tinha citado. Quando o cliente preenche o formulário, essa informação de preenchimento seria a entrada, e aí você pode ter um node para pegar essa informação e salvar na planilha como uma ação. E aí, esse preenchimento seria essa ação, e o resultado é a saída da informação preenchida. Então, eu peguei a informação que você tinha pedido, que o cliente solicitou, né, preencheu lá no formulário, eu peguei essa informação e preenchi. Ela tá aqui, tá lá escrita na coluna tal, da linha tal, o fulano e o número dele, ou o e-mail dele, para você entrar em contato. Então, vai ser sempre essa lógica de informação. E aqui entra um conceito muito importante, que é: sempre vai existir um output de um node, e esse output, muito provavelmente, 90% dos casos, vai se tornar o input, a entrada do próximo node. E por aí vai até o final, até a gente chegar na nossa linha de chegada. Então, voltando naquilo que eu citei, sempre tem um gatilho, uma entrada de informação, um início, a ação que você está propondo para aquela situação específica, para aquelas informações que você pegou da entrada, e o resultado, a saída de fato. Essa lógica é a base de tudo que a gente vai criar e gerar dentro do nosso N8N. Entendendo isso, você consegue construir qualquer tipo de automação. Tudo certo até aqui? Agora que você já entendeu todos esses principais conceitos, a gente vai seguir e botar a mão na massa. Bom, a melhor forma de você iniciar, e aí eu vou ter que abrir um parênteses aqui, porque existem diferentes formas de você iniciar o N8N, e eu particularmente passei por todas elas, ou várias delas, e tem uma boa base para te indicar qual caminho você deve seguir. Só para você ter em mente, né? Como ele é um sistema open source, isso faz com que exista um mundo de possibilidades. E eu trouxe alguns cenários diferentes aqui para você avaliar qual faz sentido na sua realidade atual, e aí, com base nesses cenários, você vê como que você gostaria de iniciar com o N8N. No primeiro cenário, é um cenário que você só quer testar ali, brincar rapidinho com a ferramenta, ver ela rodando e acabou. Você não vai precisar mexer mais com isso, acabou a sua curiosidade, você vai seguir para a próxima ferramenta ou para outras coisas. Nesse cenário específico, eu te indico usar a versão cloud do N8N, que já tá lá, já tá mais fácil, você não precisa fazer nenhuma configuração, é só entrar n8n.com, cria sua conta, a sua conta ela vai ser gratuita durante 14 dias, e você consegue ali testar a ferramenta rapidinho, ver ela funcionando e pronto, acabou. Aí tem os prós e os contras, né, nesse cenário específico. Caso você queira continuar utilizando depois, ela passa a ser paga, e aí ela passa a ser bem paga, porque você vai pagar bastante para ter a versão cloud do próprio N8N. Então, se você não gosta de mexer muito nas configurações, tem esse receio, você pode ir nessa e depois pagar mais para ter essa ferramenta. Não é a que eu particularmente prefiro, né? No nosso segundo cenário, é um cenário que você ali tá com zero grana, você não consegue investir nesse momento no seu negócio, mas precisa muito do poder da ferramenta, ou precisa muito mostrar o poder da ferramenta para um cliente. E aí, nesse cenário em que você não tem esse valor monetário de imediato, você pode considerar usar a versão self-hosted, que basicamente você
vai usar a sua própria máquina, a sua própria rede, para hospedar e rodar o N8N. Existem várias ferramentas que fazem isso, né? Só que para esse caso em específico, e aí por que eu comentei da questão de zero grana? Porque existem algumas ferramentas que fazem com que você rode de forma nativa, de forma gratuita. E aí, como o N8N open source, você consegue baixar dentro dessas ferramentas o próprio N8N e rodar ele de forma nativa na sua máquina sem pagar nada. Só que aí, para esse caso, eu preciso de passar algumas coisas igual no outro cenário que eu passei. Algumas funções específicas do N8N, elas não vão estar disponíveis nesse cenário em que você está fazendo self-hosted. Toda a manutenção do N8N, todas as automações dependem especificamente de você, porque afinal de contas, o N8N vai estar rodando nativamente na sua máquina. E ainda tem um outro ponto que é, dependendo do que você for fazer com o N8N, da automação que você for criar, existem algumas coisas que elas não vão conseguir rodar 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque você tá na sua máquina, na sua rede. Então, se a sua máquina tá offline ou sua rede cai por algum motivo, a automação do N8N também para de funcionar automaticamente. Então, só para você ter essa ideia. E aí, essa questão das atualizações, tanto das automações quanto do próprio N8N ou das outras coisas que você for colocar ali dentro, tudo vai estar dependendo exclusivamente de você. Então, você vai ter que refazer esse processo várias e várias vezes para que você tenha ali a automação rodando o tempo todo. E aí, o último cenário, que na minha opinião é a melhor forma de você iniciar, eu quero que você tenha em mente que é um cenário em que você vai usar de fato o N8N como uma ferramenta de trabalho. Igual você tem o seu monitor, ou você, caso você mexa aí com criação de sites, web design, uma licença do Crocoblock ou do Elementor que você investiu para ter, o N8N vai funcionar da mesma forma. Ele é um investimento que você vai ter para a sua empresa, para auxiliar nos seus processos, ou para fazer com que você escale mais o seu negócio, feche mais vendas, ofereça isso para mais clientes. E aí, nesse cenário, a gente tem ali uma VPS, a gente pode usar esse servidor virtual privado, através de um serviço de hospedagem. Então, você não está pagando efetivamente pelo N8N, porque ele vai estar gratuito, e as ferramentas e integrações também vão estar gratuitas dentro da VPS, só que você tem que investir numa VPS para que tudo isso rode 24 horas por dia, com todas as atualizações sendo feitas, e você não tem que se preocupar, de fato, em ficar mexendo e atualizando. Você só precisa se preocupar com você criar as automações, deixar elas bonitinhas e disseminar isso. Então, a minha recomendação aqui, e existem vários serviços que fazem a VPS, né? Mas a minha recomendação aqui vai ser pela Hostinger. Lá você consegue contratar uma VPS por um preço excelente, para que todas as automações estejam rodando ali, né, o tempo todo. E, além disso, você não vai precisar ficar se preocupando com isso. Ainda tem um plus a mais, que no link que eu deixar aqui embaixo do vídeo, você vai ter um cupom de desconto. Então você consegue clicar no link, acessar, colocar um cupomzinho de desconto. Isso não muda nada no valor que você vai pagar. Pelo contrário, você só vai ter os dois benefícios de ter uma VPS de extrema qualidade e ter um valor menor do que você pagaria normalmente, beleza? Então, não esquece, caso você queira seguir pelo plano da VPS, vai ter um link aqui embaixo e aí você consegue ativar o cupom da Escola de Sites para ficar mais barato ainda. Vamos lá, então, vou mudar aqui a nossa tela e aí vocês vão conseguir ver aqui como fazer esse processo de contratação. Vou mostrar passo a passo aqui como já contratar e já deixar configurada a sua VPS com o N8N. Aqui no site da Hostinger, assim que você acessar o link que vai estar aí embaixo do vídeo, você pode vir aqui para baixo, arrastar aqui para baixo e você vai ver os diferentes planos que eles têm disponíveis. No nosso caso, esse KVM1 com 4 GB de RAM aqui já é mais do que suficiente para você começar a usar o N8N. Existem planos melhores, né, mais parrudos, mas num cenário inicial ali que você vai começar a criar as automações, não precisa se preocupar nesse primeiro momento, e depois, se você quiser, você pode fazer um upgrade sem problema nenhum. Então, vamos escolher esse aqui para seguir a nossa aula, escolher esse KVM1, tá, inclusive com 60% off, esperar um pouquinho ele carregar, e logo aqui em cima, você vai ver o período de contratação. Caso você queira escolher períodos maiores, como 24, 12 meses, inclusive é nesses que você consegue colocar o cupom de desconto que eu informei para vocês, né? Aqui tem um botãozinho, tem um cupom de desconto, você consegue colocar aqui, ó, a Escola de Sites, clica em aplicar, e aí ele já vai dar 10% de desconto em cima do valor total. Para a didática do nosso tutorial, da nossa aula, eu vou escolher apenas um mês. O cupom ele não se aplica a um mês, né? Mas igual eu falei, se você quiser fazer um investimento para sua empresa, se você enxerga o N8N como uma possibilidade de escalar o seu negócio, de vender mais projetos, de oferecer isso para clientes, enfim. Então, o período aqui que a gente vai selecionar é o período de um mês, para a gente
pode seguir. E não precisa selecionar backups automáticos. Isso aqui não é necessário pra gente nesse primeiro momento. Importante aqui vai ser o servidor, escolher a localização do servidor. Caso você esteja numa localidade diferente do Brasil, tô aqui em Portugal, você pode selecionar aqui é a Europa, tem vários aqui para achar o que está mais próximo de você, ou América do Norte, né, Estados Unidos. Escolhe aí o que está mais próximo de você pra gente manter essa latência mais baixa, né, uma latência melhor ali do nosso servidor. No caso aqui eu vou seguir com o Brasil e, muito importante, aqui embaixo, às vezes, aqui no caso ele foi SO simples, pode ser que ele já esteja com aplicação e N8N selecionado, mas a gente não vai querer nesse primeiro momento selecionar isso. Por quê? Dentro do sistema, você precisa colocar OS com painel. E aí, por que é importante fazer essa alteração? A gente vai usar o Easy Panel como a interface de controle dentro da nossa VPS. Isso não vai afetar de forma nenhuma a instalação e uso do N8N, ele só vai facilitar a forma como a gente está enxergando as coisas dentro do nosso painel. Então, você pode selecionar aqui OS com painel, caso esteja selecionado algum outro, e escolher o Easy Panel. E vai aparecer essa mensagem aqui, você pode confirmar, e aí a gente vai seguir para a parte de pagamento. Confere aí se está tudo certinho, um mês, não selecionou aqui, tá Brasil, OS com painel, Easy Panel selecionado, e aí aqui agora a gente já vai clicar em continuar. Vai carregar um pouquinho. Aqui, no caso, eu já tenho a conta da Escola de Sites logada aqui, você vai ver que tá logado na conta da Escola de Sites. Caso você não tenha uma conta, vai aparecer uma aba de criar conta ou entrar. Caso você já tenha a sua conta na Hostinger, você pode simplesmente clicar em entrar e ele vai logar na sua conta de forma automática. Isso aqui não vai afetar nada das outras coisas que você tem, caso você tenha uma hospedagem com a Hostinger e tal. O importante é que, se você não tem, você consegue só vincular o seu e-mail e ele já cria a sua conta de forma automática. Caso você já tenha, né, você clica ali em entrar e coloca os seus dados. Beleza? Aqui então a gente vai clicar em continuar depois que ele tiver com tudo salvo, e aqui na parte de pagamentos você pode escolher a forma de pagamento que melhor se adequar aí no seu processo. Aqui tem outros métodos de pagamento. Eu vou selecionar Pix QR Code e vou selecionar a caixinha e enviar pagamento. Ele vai carregar um pouquinho, vai pedir o código e vai pedir para eu continuar com o Pix. E aí vou fazer só um pequeno corte aqui para a gente seguir já depois do pagamento feito. O pagamento já foi realizado e agora aqui ele pede até para você esperar um minutinho para concluir o pagamento e não sair, permanecer nessa página aqui. Depois que você fizer o pagamento e tiver tudo certo, você pode clicar aqui em retornar, que ele já vai levar a gente para as configurações da nossa VPS. Clicando em retornar, vai demorar um pouquinho para carregar. Maravilha! A gente já está aqui com adicionar novo VPS. No caso, a gente vai escolher o servidor mais próximo da gente. Aqui de novo, a gente vem aqui e bota Brasil, próximo. Lembrando novamente aqui também que a gente vai lá em SO com painel e vamos achar o Easy Panel, que vai estar aqui embaixo. Seleciona e pronto! A gente já está na senha root. Essa senha root é importante porque caso der algum problema, você precisa acessar de novo a sua VPS. Então, a gente pode clicar aqui para ele mesmo gerar uma senha pra gente. Ele já gerou. Vamos clicar aqui para visualizar e vamos salvar essa senha em um lugar secreto. Vamos colocar aqui, vou até criar no pronto. Depois só clicar em próximo e não vamos precisar do detector de malware. Apesar dele ser grátis, a gente não vai precisar nesse primeiro momento. Quando eu clicar em finalizar nossa configuração, pronto, ele já começou a configurar a nossa VPS. Vai demorar alguns segundinhos aqui para terminar a configuração, porque ele está, de fato, gerando a nossa VPS pela primeira vez. Vamos esperar que ele terminar as configurações. Prontinho, agora a nossa VPS já foi gerada e carregada pela primeira vez. Temos a nossa VPS funcionando e aí a gente vai clicar aqui em gerenciar VPS. Assim que a gente clicou em gerenciar VPS, pode pular essas configurações iniciais, fechar isso aqui. E aí aqui é o painel da Hostinger padrão. Caso você já tenha alguma coisa com a Hostinger, você vai provavelmente reconhecer esse painel aqui de outras coisas. Mas a gente não vai precisar, nesse primeiro momento, ficar mexendo aqui no painel da Hostinger, porque a gente instalou o Easy Panel. Então a gente vai começar as configurações do Easy Panel. Aqui em cima, em gerenciar painel, só clicar aqui e ele já vai carregar pra gente o nosso controle de acesso. No caso aqui, eu já tenho o e-mail, eu vou colocar, você pode colocar o seu e-mail e a senha. Também já tenho separado aqui. Pronto. E-mail e senha colocados. Essa opção aqui de como você achou o Easy Panel, não precisa colocar, mas se você quiser colocar aí YouTube, a Escola de Sites. Prontinho. Mantém esse de Agree of Terms
selecionado e pode desselecionar esse segundo aqui que a gente não quer receber updates do EasyPanel de forma nenhuma. Clica em Setup. Pronto, já temos aqui o nosso EasyPanel 90% preparado. A gente só vai mexer em mais algumas coisinhas simples. Para mim, a primeira coisa que eu já gosto de mexer é colocar no modo escuro. Fica aqui embaixo, no canto inferior esquerdo. Se você for do time do Dark Mode, já seleciona aí. Caso você queira manter no Light Mode, só alterar aqui também, clicando nessa bolinha. E também uma outra coisa importante, caso a sua versão esteja em outra língua, você pode alterar aqui. Nesse caso já está português, né? Então pode manter. Aqui tem inclusive o BR. Ali a gente estava em português Portugal. Então mantém o BR e a gente já segue com outras configurações mais simples. Aqui mesmo, quando a gente estiver acessando, todos os nossos projetos eles vão estar alocados aqui. Vocês vão ver que à medida que a gente for criando e fazendo, eles vão estar todos bonitinhos aqui. Antes disso, vocês vão observar que aqui a gente está num domínio não seguro. Só que o próprio sistema aqui já gera pra gente um domínio. Então a gente pode configurar ele, acessar ele através do domínio seguro que ele disponibiliza, beleza? Que é o que a gente vai fazer agora. Aqui em configurações geral, esse domínio aqui, você pode clicar em copiar, né, nessa lateralzinha aqui, e aí a gente vai abrir uma nova aba aqui e colocar o nosso acesso, a mesma coisa que a gente tinha feito antes. Então, o e-mail e a senha. Pode colocar para lembrar de mim e login. Maravilha. Voltamos aqui para o domínio principal, só que agora é um domínio seguro. Ativa novamente o nosso modo seguro e pode alterar a linguagem para PTBR. Beleza. Fizemos alguns ajustes iniciais aqui, já estamos acessando ele de uma forma mais segura, que fica mais fácil. Você pode, inclusive, salvar esse acesso aqui nos seus favoritos para ficar mais fácil de você configurar depois. E é isso. EasyPanel, até o momento, é isso que a gente vai mexer. Vamos seguir agora para as configurações iniciais do nosso N8N. Vamos criar um novo projeto. Você pode clicar aqui em novo ou criar projeto, tanto faz. E aqui a gente vai dar um nome para o nosso projeto. No seu caso, você vai deixar o nome que você preferir. Como esse aqui é um tutorial, eu vou colocar aqui tutorial. Aqui a gente vai ter a nossa pasta vazia, né? E qual que é a primeira coisa que a gente precisa gerar aqui dentro? Os nossos serviços. Então aqui em cima vão ter os serviços, que basicamente vai ser a nossa loja de doces. Então aqui em cima, só clicar em serviço e você tem já tem alguns modelos, né? Alguns serviços prontos. Você pode ver aqui em modelos, vários modelos diferentes que você pode já utilizar aí dentro do EasyPanel, só que a gente quer o N8N. Tá aqui, pesquisamos ele aqui na nossa aba de pesquisa, vamos selecionar ele. Pode manter esse mesmo nome aqui em Service Name, N8N. E antes de criar, uma dica legal que dá para sempre você fazer. Tá vendo aqui que ele tá com uma versão 1.79.3? Se você substituir esse finalzinho aqui e colocar latest, ele sempre vai puxar a última versão disponível. Então é importante a gente fazer essa alteração aqui quando a gente for criar essa instância de serviço aqui dentro do nosso EasyPanel. Vamos clicar em criar e maravilha, ele foi criado com sucesso. Vamos ir para o projeto. Vamos acessar, a gente vai acessar essa aba aqui várias e várias vezes. Ele tá aqui carregando, né? Iniciando o N8N, vai demorar alguns segundinhos, vamos esperar ele carregar. Mas já para adiantar a nossa vida, a gente vai precisar criar também, além do N8N, um banco de dados para a gente armazenar informações. A gente tem algumas opções diferentes, né, nesse caso, mas a gente vai utilizar uma famosa que é o Postgres. Então a gente pode vir aqui em serviços, vamos utilizar o próprio Postgres, né, que é um banco de dados famoso. Vamos selecionar ele. No nome do serviço, a gente pode colocar, e aí eu vou comentar isso com vocês, porque é importante. Postgres. A gente sempre vai utilizar uma hierarquia, porque à medida que os serviços forem sendo criados, é importante que você se recorde aonde ele está sendo referenciado. Então, aqui a gente consegue observar que o serviço que vai ser criado é o banco de dados de Postgres e ele está sendo referenciado ao N8N. Por isso que a gente mantém essa hierarquia dos nomes. Sempre que você puder, faça isso para que as coisas que você vai fazer, seja aqui no EasyPanel ou fora disso, em Google Drive da vida, em arquivos que você mantém no seu computador, mantenha assim, porque você sempre vai se recordar do que aquele tipo de informação está sendo referenciado. Então, nesse caso aqui, a gente já colocou N8N Postgres, porque ele vai estar vinculado a ele, e aqui no nome do banco de dados, a gente pode colocar N8N. O resto tá tudo certinho. Vamos criar aqui o nosso banco de dados. Você vai ver que ele estava amarelinho e agora ele já ficou verde. E agora a gente vai vincular as duas coisas. Já que a gente tem o banco, ele precisa então desse vínculo com a área e a gente vai fazer isso mexendo nas configurações internas deles, tanto de credenciais quanto de variáveis de ambiente. Falando assim parece assustador, mas vocês vão ver que é muito simples. Maravilha, foi criado,
lado tá verdinho, então agora a gente vai substituir as variáveis de ambiente. Vamos voltar lá pro N8N, e eu vou até selecionar aqui já, e eu vou inclusive deixar essas informações na parte de baixo do vídeo aí, na descrição do vídeo, para facilitar a vida de vocês. Aqui em ambiente, a gente vai... eu até já tinha colocado aqui, né? Mas a gente vai substituir toda e qualquer informação que tá aqui e vai colocar essa aqui, que eu vou deixar linkado aí embaixo para vocês. Vai ter sempre esse botão de salvar aqui. Lembrando, a gente voltou pro N8N, foi aqui na variável, na aba de ambiente, e a gente está mexendo dentro das variáveis de ambiente para conectar, para linkar o database, que é o nosso banco de dados Postgres, com o N8N. Maravilha, temos isso aqui então. Essa primeira fase aqui, as 4 primeiras linhas, você não precisa alterar nada. E aí aqui na parte de baixo, eu já deixei com a nomenclatura certa aqui, copiar da aba credenciais do Postgres, para que você se lembre quando você estiver fazendo aí. Não se assuste com as linhas de código que a gente vai mexer aqui, que é tudo muito simples. Então o que a gente tem que fazer? Copiar a parte de host, que é usuário, né, interno, host interno, lá da aba credenciais do Postgres. Então é o que a gente vai fazer agora. Então vamos lá pro Postgres para copiar essa parte de host. Vamos lá e aqui, ó, aqui você vai ter a visão geral, mas na esquerda tem credenciais. É só clicar aqui e aí vai ter aqui host interno, tutorial N8N Postgres. Copia aqui, volta no N8N e cola aqui. Prontinho. Sempre lembra que você puder de salvar, vai ter esse botão grandão salvar aqui, clica nele. Maravilha, já pegamos o host, vamos partir para o usuário, user, também está lá na aba de credenciais do Postgres. Vamos voltar lá no Postgres, aqui em user, ou usuário em português, vamos copiar aqui clicando nesse botãozinho, volta para o N8N e a gente pode colocar aqui no user. Clica em salvar para ter certeza que está tudo certinho. E por último, a gente vai pegar o password, que é a nossa senha. Volta lá para o Postgres, a senha vai estar aqui em cima, clica em salvar, volta no N8N, cola ela aqui embaixo. Perfeito. Salvamos então. O nosso banco de dados está vinculado ao N8N. Agora a gente pode implantar, fazer o deploy do N8N de fato. E para isso vai ter um botão aqui, implantar, bem grandão aqui em cima. Clica nele e o N8N vai começar a ser implementado. A gente consegue verificar se está tudo rodando certinho aqui em implantações. Vamos só esperar ele carregar, vai demorar um pouquinho. Vamos inclusive acompanhar logo lá em implantações. Teoricamente, vamos ver aqui, já está funcionando. Aqui na visão geral a gente consegue ver que está ok e na implantação a gente consegue ver que o serviço foi implantado. Então, para acessar agora o nosso N8N, é basicamente clicar aqui nesse botãozinho abrir, que ele vai levar a gente para a aba inicial do N8N. Vamos clicar aqui e vocês vão ver que já está funcionando tudo certinho, a gente já tem o banco de dados vinculado com ele, mas antes da gente ir para esse setup aqui, colocar as informações e mexer no N8N de fato, a gente vai precisar colocar mais uma ferramenta que vai auxiliar a gente, e aí isso especificamente no modelo de agente de IA que a gente vai criar nessa aula. Caso você queira mexer com outras funções do N8N, você pode pular essa próxima etapa que a gente vai fazer, mas caso você queira configurar e mexer na implementação que a gente vai fazer hoje nesse tutorial, é importante que você siga esse próximo passo que a gente vai fazer agora, que é mexer com um outro serviço que a gente vai alocar aqui, que é a Evolution API, ou API, que é basicamente a estrutura de WhatsApp, de funções de WhatsApp que a gente vai utilizar para fazer com que a nossa automação verifique as mensagens que estão rodando e consiga responder, consiga interagir com elas. Existem outras ferramentas que fazem esse tipo de serviço, mas nesse tutorial específico eu vou utilizar a Evolution API, porque ela tem infinitas vantagens em relação a outras que tem no mercado. Ela é gratuita, você consegue utilizar fácil aí no seu modelo de negócio. Então, como a gente faz para instalar a Evolution API aqui no nosso painel do EasyPanel? Vai ser a mesma coisa que a gente fez com o N8N com o Postgres. A gente vai vir aqui no nosso maisinho, em serviços. Ele não vai estar aqui em serviços, então a gente procura ele em modelos. A gente pode colocar aqui Evolution, e aí, ó, nem precisei digitar tudo, ele já aparece aqui pra gente. Vamos clicar nele, vai aparecer novamente a mesma coisa que apareceu quando a gente instalou o N8N. A gente não precisa mexer aqui em App Service Name. E nesse App Service Image, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá no N8N. A gente quer buscar sempre a última versão. Então, ao invés dessa configuração que está disponibilizada aqui, a gente vai colocar uma, e eu já deixei separado, e eu vou deixar também na descrição para vocês, assim, Evo API Cloud /Evolution API latest. Assim ele vai buscar, assim como no N8N, a última imagem de serviço disponível que tiver nessa instância do Evolution API. Então é só clicar em criar e você pode ver aqui na esquerda que ele já começou a fazer a instalação do database, do Redis e da própria Evolution API. Então vamos ir para o projeto.
ele já leva a gente direto aqui para Evolution API, e aqui a gente vai começar a mexer nas variáveis de ambiente novamente. Por quê? Porque a gente precisa fazer duas pequenas alterações para que, de novo, ela esteja conectada com o N8N, esteja tudo funcionando bonitinho, conforme as nossas necessidades para a automação que a gente vai criar. Então a gente vai esperar um pouquinho aqui ela terminar de configurar, mas a gente já pode vir aqui em ambiente para fazer essas duas alterações. Aqui, a mesma coisa que a gente viu lá no N8N. Vai ter um monte de coisa, não precisa se preocupar, tudo isso já é a própria Evolution API. As duas coisas que a gente precisa modificar, e para facilitar a vida, a gente consegue selecionar aqui e colocar um Ctrl F dentro das instâncias, né? O primeiro vai ser o... calma aí que não selecionei. Aqui dentro, Ctrl F, pronto. A primeira vai ser Authentication, e vai ser essa aqui, ó, Authentication API Key. Ele já vem com essa chave de API que a gente não vai utilizar. A gente vai substituir, então você pode apagar ela aqui, toda essa aqui, para a gente colocar uma própria nossa, para que a automação que a gente faça, que a automação que a gente crie, tenha uma chave de API única. Então, como que a gente gera uma chave de API única? A gente pode usar o nosso bom e velho amigo Google para solicitar, para gerar uma chave de API para a gente. Então, vamos lá no Google, e aí a gente pode colocar API Key Generator, ou algo do tipo. Vão ter infinitas possibilidades, pode vir aqui nessa primeira mesmo, não tem muita diferença entre elas. E aí, basicamente, você vai clicar para gerar API Keys. E aí, essa chave toda é a sua chave única, que você pode clicar aqui, click to copy, já mostrou aqui que copiou, e a gente vai voltar para o nosso painel para colocar ela aqui. Prontinho. Ela está listada e, inclusive, é importante que você salve essa API em algum bloco de notas, no seu Trello, anota em algum lugar aí que fique fácil de você lembrar, porque a gente vai utilizar ela novamente. Eu aqui vou colocar no meu caderninho, pra gente ter ela salva aqui para utilizar depois. Beleza, essa foi a primeira alteração que a gente precisava. Agora a gente vai partir para a segunda alteração. A segunda é mais simples do que essa, porque a gente não vai precisar nem acessar o Google nem nada do tipo, que é em config. Você viu que eu nem saí ali do Ctrl F, né? E vai ser essa aqui, ó, config session phone version. E muito importante, tudo que a gente está fazendo aqui com a Evolution API, em algum momento, quando a gente for criar a nossa automação, a gente vai precisar de um telefone secundário. Então, se você tiver o telefone da namorada, do namorado, da tia, de algum parente, algum familiar, ou é o telefone do seu cliente empresarial, à medida que a gente for desenrolando aqui no tutorial, eu vou sempre mencionar o telefone do agente de A, que é o nosso telefone comercial, e o seu telefone pessoal, que é o que você de fato vai utilizar para enviar uma mensagem para esse segundo número. Então é importante que você tenha dois números disponíveis aí para você conseguir fazer esse toma lá da cá, né? Você vai enviar e vai receber as mensagens. Então é importante pra gente seguir com esse tutorial que você tenha esse acesso fácil a esses dois telefones aqui. No caso, qual que é a configuração que a gente precisa? A gente precisa pegar a última versão disponível do WhatsApp Web. E aí é importante que seja do WhatsApp Web. Herbert, mas eu tenho o aplicativo do WhatsApp instalado aqui no meu computador. Não vai funcionar. Precisa ser a versão do WhatsApp Web. Então, eu já deixei aqui aberto o nosso WhatsApp Web. E, muito importante, esse aqui é o telefone do agente. O telefone comercial, não é o seu pessoal. Quando você tiver com o seu WhatsApp Web aberto no seu navegador, você vai vir aqui na engrenagem, configurações, vai descer aqui para ajuda, e quando você clicar em ajuda, vai ter aqui, ó, versão e o número da versão que você precisa copiar e colar na nossa configuração de ambiente. Então a gente volta aqui, vem aqui, substitui e salva. Sempre lembra de quando a gente está mexendo nas configurações de ambiente, nas variáveis de ambiente, a gente sempre dá aquela salvada. Então vamos ver, ficou o final 6087, é o final 6087, tá tudo certinho, e a nossa Authentication tá a nossa API Key que a gente gerou lá no Google e não aquela padrão que ele tinha colocado aqui pra gente. Perfeito, então agora a gente já tem a nossa Evolution API 100% instalada e configurada. Agora a gente pode voltar pro nosso N8N e colocar a mão na massa, de fato, começar a fazer, começar a criar a nossa automação por lá. Para isso, a gente já deixou aberto aqui o nosso painel, né? Lembra que eu abri eles antes com você, indo aqui no próprio N8N e clicando nessa caixinha aqui, abrir. Vai ser a mesma coisa. Já você pode deixar salvo já esse painel e aqui a gente vai criar a conta. Vou pausar um pouquinho a gravação e a gente já segue com a nossa conta criada. Mas basicamente você só vai colocar o e-mail, e é importante que esse e-mail é um e-mail que você tem acesso. O nome e sobrenome não faz diferença que você colocar, e uma senha que você se lembre, né? E essa senha ela precisa ter 8 ou mais caracteres, pelo menos um número, pelo menos uma letra em caixa alta, beleza? Vou fazer essa configuração inicial aqui, setar a minha conta e depois a gente já volta lá dentro do N8N
pra gente ver quais são os próximos passos pra gente continuar a configuração dele. Prontinho, conta criada com sucesso. Agora você vai ver já o painel ali do N8N atrás e você vai receber esse formulário para responder. Nossa, mas formulário gigantesco. Vamos fazer um macetezinho aqui para diminuir esse formulário bastante. Então você vai colocar aqui que você não está usando o N8N para trabalho e ele vai simplesmente mudar tudo e vai deixar 2 perguntinhas. Então, da onde você ouviu falar do N8N? E aí você pode colocar qualquer opção aqui. No caso, a gente está no YouTube, então eu vou colocar YouTube. Vamos get started. E aqui ele já puxou o e-mail que eu coloquei lá na configuração inicial da conta. Então, caso você tenha colocado um outro e-mail que você não tem acesso, esse é o mais importante de todos para que você tenha certeza absoluta que você está acessando. Por quê? Porque aqui você vai receber configurações, features, né, elementos que normalmente são pagos, você vai receber aqui de forma gratuita para sempre, como se fosse um presente do N8N. Ele vai te mandar uma chave de ativação. É importante que esse e-mail você tenha acesso, esteja funcionando, você tenha certeza que você vai receber o e-mail do N8N. Então aqui eu não vou mudar, porque eu sei que eu tenho acesso a esse e-mail aqui, e vou clicar aqui em Send Me a Free License Key para eu receber essa chave de ativação. Assim que eu clicar, agora eu vou esperar um pouquinho para o e-mail chegar lá na minha caixa de entrada, e eu já mostro para vocês qual é a próxima configuração que você vai fazer. Aqui, acessando o nosso e-mail, ele vai ter algo parecido com esse nome aqui, Your Free N8N License, e aqui vai ter a licença do nosso N8N. Só você pegar ela, copiar, e aí agora a gente volta pro N8N, vem aqui nesses 3 pontinhos, em Settings, e Enter Activation Key. Cola e clica em ativar. Prontinho, licença ativada. Agora não sai daqui porque a gente vai continuar fazendo outras configurações aqui. Por que é importante a gente continuar nessa aba? Porque agora a gente tem que trazer o Node, o nódulo da Evolution API, porque não é um Node nativo aqui do N8N. E como a gente vai usar na automação que a gente vai criar hoje, é importante que a gente tenha esse Node ativo. Então a gente vai aqui em Community Nodes e a gente vai instalar um Community Node, que é basicamente o Node da Evolution API. Eu vou deixar também todo o nome completo para vocês na descrição do vídeo, mas basicamente você vai colocar isso aqui: N8N-Nodes-Evolution-API. Clica aqui que você confirma e clica em instalar. Vai demorar um pouquinho, mas logo ele já instala a nossa Evolution API aqui dentro do N8N. Olha lá, já apareceu aqui atrás, N8N Nodes Evolution API. Você pode, inclusive, atualizar a página caso precise, para ter certeza. Pronto, já instalar o nosso Node da Evolution API instalado dentro do N8N. Agora, quando a gente for construir a nossa automação ou outras automações, os nodes da Evolution vão estar todos disponíveis para a gente só clicar e arrastar para usar dentro das automações. Beleza, ele já está listado aqui para gente. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa juntar, a gente precisa integrar a Evolution API com o N8N. Como que a gente faz isso? A gente tem que voltar lá no nosso Easy Panel, e aí, aqui, a gente vai clicar no serviço da Evolution API. Novamente aqui em abrir, porque a gente quer entrar dentro do painel de gestão da Evolution API, para que a gente consiga colocar a nossa key lá dentro para fazer a conexão entre um e outro. Então é só clicar aqui em abrir. Vocês vão ver essa tela aqui, não precisa se assustar, é essa tela mesmo, só que aqui no finalzinho, a gente vai, ao invés de colocar .host, a gente quer botar /manager. Opa, maravilha! A gente já tá no painel de gestão da Evolution. E aí que entra aqui um ponto muito importante, comentei com vocês lá atrás. Assim que abrir essa tela aqui, vocês vão ver que tem o server URL, que é o que a gente vai, é o nosso acesso de fato, né? E aqui tem um API Key global. Qual API Key global é essa? É aquela que a gente gerou no Google, aquela que eu pedi para vocês salvarem em um bloquinho de notas ou algo do tipo. Putz, Herbert, não lembro, esqueci de salvar. Onde é que fica? Volta lá no Easy Panel, vai na Evolution API, e aí lá dentro de Environment, que é ambiente, ela vai estar, e aí a gente pode inclusive colocar o Ctrl F e buscar a nossa Authentication Key. Pronto, ela vai estar aqui, é só copiar e colar. Caso você tenha salvo, igual eu fiz aqui, deixei no meu bloco de notas, você pode copiar, colar e clicar em fazer login. Pronto, estamos dentro da Evolution API, e agora o que a gente quer, a gente vai tentar criar uma instância onde a gente vai colocar o nosso WhatsApp conectado a essa instância. Então, basicamente, depois que você estiver acessando aqui, você pode clicar aqui, ó, nesse botão superior direito, mais uma instância. Você pode colocar o nome que você achar melhor. Nesse caso aqui, para esse tutorial, eu vou colocar AS Tutorial. É importante que o nome esteja todo junto, não coloca nomes separados, ponto, vírgula, tenta manter um nomezinho padrão ali. Pronto, clica em salvar.
aqui o resto você não precisa mexer. E aí você vai ver aqui que ele tá informando já que ele tá desconectado. Então a gente vai precisar clicar em cima dessa instância e agora a gente vai ler o QR Code do WhatsApp comercial. É aquele que vai ser o agente de IA de fato, não é o seu WhatsApp pessoal, lembra disso? Então a gente vai clicar aqui em Get QR Code, ele vai demorar um pouquinho para carregar. Pronto, apareceu, eu vou fazer a leitura do QR Code e já volto com vocês. Feita a leitura do QR Code, então você pode fechar aqui, depois que você fizer a leitura e mostrar no seu WhatsApp que ele está conectado e ativo, depois dele sincronizar, né? Caso você não saiba fazer essa conexão, lá no seu WhatsApp, em configurações, tem dispositivos conectados. É só clicar lá e ele já vai abrir a tela para a leitura do QR Code. Ele vai demorar um pouquinho para carregar e sincronizar, e aí você pode fechar aqui essa janelinha. E aí você vai ver que ele já vai estar conectado, vai aparecer aqui em cima, ó, connected. Beleza, nossa instância está criada. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar para o N8N para a gente, de fato, começar a finalmente dar início ao nosso projeto. Então a gente pode voltar lá no nosso N8N, na nossa página inicial, e aqui a gente pode start from scratch ou criar um novo workflow. Eu vou clicar aqui no Create Workflow, mas você pode colocar qualquer um dos dois. Legal! Então agora já aparece aquela página que eu mostrei para vocês lá no início do nosso tutorial, como funciona o fluxo de trabalho, o workflow aqui dentro do N8N. Para a gente iniciar dentro do N8N, a gente precisa clicar no nosso mais para a gente setar o gatilho, o trigger inicial. Nesse caso, a gente vai, para essa automação que a gente vai criar, a gente vai usar o OnWebHook Call. Você vai ver aqui que já tem vários outros que estão disponíveis, habilitados aqui para a gente utilizar como gatilho. Se você quiser, você pode utilizar, pesquisar, inclusive, outros que não estão aqui. Nesse caso específico, para essa automação, a gente vai usar o OnWebHook Call. Legal. E aí, para iniciar as configurações dele, porque ele está naquele momento de entrada, ação e saída, né? A gente vai manter o teste URL, porque a gente está testando, afinal de contas, né? Mas a gente precisa utilizar essa informação que está sendo gerada aqui depois que a gente configurar, de volta lá no nosso Evolution. Por quê? Primeiro, a gente precisa fazer com que uma ferramenta enxergue a outra, para depois ela tá funcionando de fato. Então a primeira coisa é mudar esse método de HTTP, a gente quer o método post, e aí em path a gente pode alterar para a instância que a gente já estava usando lá no Evolution. No caso, vai depender muito do que você colocou, né? Mas sempre lembra daquela máxima que eu falei de hierarquia dos nomes. Então, nesse caso, eu vou selecionar aqui a minha, que pode apagar isso tudo, né? Coloquei Evolution, porque afinal de contas eu estou fazendo a referência ao Evolution, e o traço AS tutorial, que é o nome da instância que eu criei lá. Se a gente voltar, vocês vão ver que aqui a instância que eu criei é AES tutorial. Lembra sempre dessa hierarquia, que está sendo referenciada dentro do Evolution, então uma coisa puxa a outra. Então aqui a gente já tem o nosso método post, já temos o nosso path alterado para o Evolution-API, e tudo certo. Agora a gente precisa copiar essa URL post. Você viu que ela foi alterada aqui, ó. Ela já tá com a instância que a gente colocou do Evolution. É só clicar em cima dela que ela vai ser copiada, vai aparecer aqui embaixo, ó, URL copy, e aí a gente vai retornar lá para Evolution, para justamente fazer com que uma ferramenta se comunique com a outra. Então, de volta aqui na Evolution, aqui dentro dessa instância que a gente tem, a gente vai aqui em Events e vai estar aqui Webhook, que é justamente o que a gente setou lá no nosso N8N. Em Webhook, qual que é a URL que a gente precisa setar? É a URL de teste que a gente já tinha colocado. Vamos aproveitar que a gente já está aqui e vamos já habilitar algumas coisas que a gente pode utilizar no futuro à medida que a gente for melhorando a nossa automação, e até mesmo outras configurações que a gente precisa fazer dependendo da forma com que você vai utilizar ela, se é pro seu cliente, enfim, ou se é para um uso comercial seu. Então a primeira coisa é ativar, deixar enable, ou seja, a gente está ativando esse parâmetro aqui, e aqui embaixo a gente tem o webhook base 64, também o que é interessante, e aqui esse message upsert. Vamos só pegar exatamente ele aqui. Legal. Então a gente tem essas três iniciais aqui nessa página. Muito importante, não esquece de salvar, vai ter o botãozinho aqui embaixo, clica nele para você salvar essas configurações que você fez. E aí já vai aparecer aqui o webhook apply successfully. Temos tudo aqui, vamos também em configurações, em settings, e vai ter aqui, ó, essa configuração que vai ser opcional, vai depender, igual eu falei, do que você vai precisar na sua área aí, se você quer que a automação responda ou não. Mas eu, particularmente para esse teste, vou colocar aqui também para ele ignorar grupos. Todas as mensagens que são enviadas em grupo
grupos, o nosso agente, o agente que a gente vai criar, vai ignorar essas mensagens, só vai responder mensagens enviadas no pessoal. Perfeito? Ativei, não esquece de salvar, e aí pronto, a gente já tem essas alterações, e aí agora a gente pode seguir com a criação da nossa automação. Bora então voltar para o nosso N8N, porque agora ele já está pronto para escutar. O que seria escutar, né? Quando a gente vai fazer esse gatilho inicial, a gente vai forçar a ativação do gatilho. Então aqui vai ter pull in events e listen for test event. Então o que a gente vai fazer? Como a gente tinha colocado o webhook vinculado ao Evolution API, que está vinculado ao nosso WhatsApp, esse aqui, o gatilho vai ser enviar uma mensagem para esse número. Então eu vou pegar uma do meu pessoal, lembra? Pessoal e comercial. Eu vou pegar uma do meu WhatsApp pessoal e vou mandar essa mensagem para o WhatsApp comercial, onde eu quero que esteja o meu agente. Então eu vou clicar aqui para Listen for Test Event e vou agora lá no meu WhatsApp pessoal e vou mandar uma mensagem para esse número. Opa, já cliquei aqui em enviar e vocês já viram que apareceu aqui no meu output, nas minhas saídas, um monte de informação. A mensagem que eu enviei foi olá, e aí tem o post name que é Herbert, que sou eu que enviei a mensagem, porque ele já captou essa informação. Enfim, existem infinitas coisas que aparecem aqui. E aqui, não sei se vocês se recordam do começo da aula, existem as diferentes formas de você visualizar. Você pode ver por JSON, você pode ver por table ou por esquema. Aqui, no nosso caso, como fica mais fácil, né, melhor visualmente para o tutorial, eu vou manter o esquema para a gente só pegar os parâmetros e ir utilizando isso para as próximas configurações que a gente for fazendo dentro do N8N, beleza? Então mantém aqui o esquema. Output feito, a saída tá ok, o nosso teste foi 100%, ele ouviu o evento certinho, então a gente pode clicar aqui fora e aí ele vai, olha só, olha como é visual o N8N. Ele já mostrou pra gente que o webhook tá funcionando, tá verdinho, tá tudo ok. Então, para seguir, a gente vai colocar o próximo node aqui. No caso, a gente vai querer um node que faça o set de dados. A gente vai fazer como se fosse um filtro de dados, de informações que a gente quer que sejam selecionadas com base nesse primeiro gatilho que foi feito. Uma dica extra a mais aí para vocês, se você apertar Ctrl, você consegue ficar arrastando e brincando para lá e para cá. Isso facilita muito à medida que você for criando o seu N8N. Então, eu vou deixar ele bem posicionado aqui, vou clicar em mais e vou procurar esse node. Então, aqui, quando eu cliquei no mais, já apareceu essa aba para mim. Caso fosse um node que eu quisesse que já tá aqui, é só pegar e ele já aparece lá. No caso, ele não tá, então eu vou colocar ele aqui, que é o set. Edit Field Set é esse mesmo que eu quero. E aí, observem que ele já pegou todas as informações de entrada que ele tinha no node anterior. E aí, agora, a gente vai para as configurações de ação que a gente tem que ter aqui dentro desse node para depois ter a saída de fato que eu quero que ele tenha para esse node. Primeira coisa, vamos começar a adicionar os settings que eu quero, né, os fields que eu quero que ele selecione. Então aqui eu vou inclusive colocar alguns e aí a gente vai fazendo um por um e a gente vê se todos estão aqui. O que basicamente você está montando aqui? Primeiro é o nome daquela configuração que você quer e depois o valor. O valor sempre vai ser a informação que a gente está puxando aqui da nossa esquerda. Você vê inclusive que ele pede aqui, ó, drag input fields here. Então eu poderia pegar um input, né, uma entrada e arrastar para cá. Como eu quero dar nome para essa instância, porque depois eu vou utilizar ela novamente, é importante que eu coloque os nomes certinhos e depois puxe as instâncias corretas, beleza? Então vamos lá. Primeiro que a gente vai buscar aqui é o nosso, e eu já deixei até separado aqui para não ter que ficar digitando todos, o parâmetro de filtro do nosso instance. O primeiro vai ser o instance, que é a instância, o nome da instância do WhatsApp, e aí, um parênteses aqui, dependendo da ferramenta que você vai utilizar, esses settings, né, esses valores, eles vão ter nomes diferentes. Então, aqui, nesse caso, para o Evolution API, no sistema de webhook call, ele vai listar esses parâmetros. Pode ser que para outra ferramenta que você esteja utilizando, que também tem vínculo com o WhatsApp ou algo do tipo, ele dê outros parâmetros diferentes, beleza? Então, o próximo aqui é o Remote GID, que no caso da Evolution API é o número da pessoa. Depois a gente tem aqui o nosso ID, a identificação. Depois a gente pode colocar o From Me. From Me é basicamente para informar para a instância, para a próxima instância, que aquele foi uma mensagem que eu enviei ou não, que eu mesmo enviei, né, no caso. Depois Conversation, que é a mensagem de fato, né? Vocês vão ver quando eu puxar que a mensagem que eu enviei foi olá. Tem o Push Name. Opa, já acabou aqui os meus valores. Vamos colocar aqui mais para baixo. Push Name, que é o nome de quem enviou. Às vezes é importante, você pode criar uma automação que responde a mensagem que foi enviada com o nome da pessoa. Então, fulano mandou uma mensagem e aí o agente de IA responde: olá, fulano, tudo bem?
também, você pode criar esse parâmetro aí dentro. E, por último, esse a gente talvez não precise usar nessa construção em específico, mas é importante ter, caso você vá evoluir depois a sua automação, que é o tipo de mensagem que foi enviado. Então agora a gente vai encontrar esses parâmetros que eu coloquei aqui, esses valores já listados na nossa entrada de dados. Uma coisa que eu esqueci. Você pode mudar aqui o nome desse node, desse nódulo, dados, pra gente ter certeza depois, lá no futuro, quando a nossa automação estiver maior, a gente puder conseguir recorrer aos dados sem precisar ficar procurando e tendo certeza que ele tá puxando do lugar certo. Beleza. Então, vocês vão ver aqui que depois que a gente tem todos os parâmetros listados, é só encontrar eles aqui na lateral. E vários deles vão estar bem próximos. Então, a gente já tem aqui, embaixo de key, a gente já tem o remote give, a gente pode só arrastar e ele já vem pra cá. Você viu que eu simplesmente peguei, arrastei e ele já tá funcionando lá. A gente tem o from me, que vai estar aqui. A gente tem o id, que também vai estar nesse mesmo local. Push name tá aqui mais para baixo. Então, push name aqui. Conversation também tá aqui. Vamos clicar e arrastar. Conversation. Message type. Vamos procurar aqui onde foi parar a nossa message type. Alguns acabam ficando... Aqui, message type. Vira e mexe, você acha. Bom, foram todos? Não, faltou o instance. O instance vai estar aqui em cima, embaixo de body. Aqui, instance. Prontinho. Então, todos os nossos parâmetros estão nomeados e estão puxando as informações corretas que a gente quer que eles puxem. Quando você clicar aqui em executar step, então você está forçando aquela ação. Lembra? Entrada, ação e output. Vocês vão ver o que vai acontecer. Maravilha! Aqui na nossa saída, no nosso output, tá exatamente as informações que eu pedi para ele selecionar, para ele filtrar, que eu vou precisar mais para frente. Show de bola, temos esse passo concluído, podemos seguir para o próximo. Beleza, então já podemos seguir para o nosso próximo node. Então você pode clicar aqui fora ou no X, tanto faz. Sempre muito importante, depois que você cria algum node, se você faz alguma modificação, atualização, tem esse botão aqui em cima de salvar. E é o que a gente vai fazer agora. Clica em Save, ele já vai mostrar que ele ficou salvo, não precisa de uma outra instância de salvamento. Então a gente pode seguir para o nosso próximo node, que nesse caso vai ser o nosso agente de IA. Então vamos colocar aqui Agent, e aí vai aparecer AI Agent. É exatamente ele que a gente quer, só que a gente vai precisar mexer também nas configurações dele. Você pode mudar o nome se você quiser, então aqui agente tutorial. Caso o seu não esteja aparecendo esses dados aqui, vai ter um botão para você clicar, para você fazer a atualização, para você puxar as informações que vieram antes. O meu aqui já estava, né? E é exatamente esses dados que a gente vai precisar aqui nas configurações. Primeira coisa, nesse source for prompt, a gente vai alterar e vai colocar como define below. Por quê? Porque a gente quer que todas as mensagens que sejam enviadas no WhatsApp sejam a base de resposta para IA. Então, no caso, qual vai ser sempre essa base, né, dos nossos dados, né, porque a gente já fez a filtragem, o conversation. Então, sempre o conversation vai ser atualizado, porque a próxima mensagem sempre é enviada, e essa vai ser a informação de prompt inicial para nossa IA trigar, né, ser acionada. Então, a gente clica aqui em conversation, arrasta, prontinho, a gente já tem o prompt dele. Só que ele precisa, se fosse apenas a mensagem, seria ok, mas ele precisa de um coração, algo para bombear o sangue dele, né? As diretrizes dele, como que ele vai agir, se ele é bom, se ele é ruim, essas coisas a gente vai adicionar aqui embaixo em Add Option. Aqui em System Message, é só clicar aqui. Ele já dá uma opção aqui de You are a helpful assistant, mas a gente não quer isso, a gente quer algo a mais. Aqui quando você estiver testando, né, iniciando a configuração, você pode colocar qualquer coisa genérica. Então eu poderia colocar, você é um agente, um assistente que responde WhatsApps de um e-commerce. Só que isso também ficaria genérico demais. Como que a gente consegue melhorar isso aqui? Pedindo para as nossas próprias IAs. Então eu pedi aqui no ChatGPT, vou pegar exatamente, também vou deixar na legenda, como eu solicitei para ele. Me escreva um prompt de um agente de IA no N8N, onde ele será um atendente humanizado que trabalha para a escola de sites e que recebe clientes interessados em criação de sites. Foi isso que eu pedi e ele já me gerou um prompt completo aqui. Eu vou copiar aqui o prompt e vocês vão ver que vai estar bem bonitinho e ele vai funcionar muito melhor do que
algum genérico que eu coloque aqui. Copiar e vou lá. Olha aí como ele deixou. Nesse caso, para esse prompt específico, eu coloquei escola de sites, você pode substituir, você pode falar que é, e aí vai depender do seu modelo de negócio, né? É para um cliente meu, então ele precisa responder um WhatsApp comercial. Enfim, cada cenário é diferente, né? No caso aqui, então ele listou aqui bonitinho, você é um atendente virtual, a parte da equipe de venda da escola de sites, seu objetivo é interagir de forma amigável. A sua IA, o seu chat GPT, o seu Gemini da vida vai responder aqui, mas só para você ver que ele deixou bem completo, colocou aqui questão de qualificação de leads, apresentação da escola de sites, direcionamento do cliente, todas essas informações que naturalmente seriam mais complexas de você mesmo colocar dentro do coração do nosso agente de IA. Legal. Feito isso, podemos seguir para o próximo passo. Show demais, Herbert. Então a gente já fez a configuração inicial do nosso agente, ele já está funcionando? Não, ainda não, calma. Porque o Node, o nódulo de agente de IA, ele funciona um pouquinho diferente dos outros nódulos. Ele não precisa só dessa primeira ação aqui. Vocês vão ver aqui embaixo que ele tem alguns parâmetros a mais, que é basicamente o cérebro, como que ele vai ser alimentado e como que ele vai rodar de forma automática. E aí a gente precisa fazer essas configurações. Você pode vir aqui, mas como a gente gosta sempre de salvar, vem aqui para fora, clique em Save para ele salvar as configurações que a gente fez. E olha novamente outra observação de quão visual é o N8N. Ele já está me mostrando aqui que tem um X bem grandão. Ó. O seu agente não está pronto, ele precisa de outras coisas, você precisa terminar de fazer ele, que é exatamente o que a gente vai fazer agora. Então, nesse primeiro mais aqui, é onde a gente vai começar a construir o cérebro do nosso agente. Aqui, a gente vai escolher qual vai ser o modelo de chat que ele vai usar como base. Para esse tutorial, a gente vai usar o Gemini, ele já está inclusive aqui, ó, Google Gemini Chat Model, porque além dele ser gratuito, que é excelente, a gente não precisa gastar mais com as automações que a gente vai criar, ele funciona super bem. Outros modelos, outros chat models são pagos, ou são limitados, ou às vezes tem umas limitações à medida que eles vão rodando. E o Gemini funciona super bem. Então vamos clicar aqui no Gemini. Novamente a gente vê as entradas dos outros nodes que passaram anteriormente, e aí aqui a gente precisa fazer as configurações igual como se fosse um nódulo mesmo, né, um node padrão. Só que nesse caso é um node que está interno ao node de agente. Aqui a gente precisa de uma credencial. Nesse caso a gente vai clicar aqui em Create New Credential. Por quê? Porque a gente precisa mostrar para o N8N que a gente tem uma credencial do chat Gemini para ser vinculada dentro do próprio N8N. Então ele vai abrir esse padrão aqui, né? E aí já tem aqui embaixo API Key. Aonde a gente vai conseguir essa API Key? Por conta do Google, a gente consegue ir lá no próprio Google e digitar Google Gemini API Key, e toda conta vai ter essa disponibilidade de criar uma API gratuita. Então aqui você vai vir em Google AI Studio. Ele, por padrão, se você já tiver logado no seu Google Chrome, ele já vai logar automaticamente na sua conta. Caso não esteja, ele vai pedir para você conectar, né? Conectar de fato na sua conta. E você vai criar aqui, ó, nesse botãozinho, criar chave de API. Vamos esperar um pouquinho, já apareceu aqui. E aí você pode selecionar para um novo projeto, essa parte de baixo aqui, para você não ter que listar, né? Vamos aguardar ela gerar. E aí esse ponto é muito importante. Esse vai ser o único momento em que você vai conseguir copiar essa chave de API que é gerada. Depois que você sair da página, você não vai conseguir pegar ela novamente. Você vai ter que gerar outra chave de API. Então tenha certeza que você copiou certinho. Se precisar, cola ela aí em algum bloco de notas, ou no Trello, no Calendar da vida. E agora vamos voltar lá para o nosso N8N para colocar a nossa API Key aqui embaixo. Vamos clicar em salvar e pronto. Connection tested e tá tudo certinho, tá funcionando. Vamos clicar aqui para sair, não precisa salvar. E aí, seguindo aqui as configurações, já que a credencial está conectada e validada, a gente vai escolher o modelo com que a gente quer que o Gemini responda, né? Porque são várias versões diferentes que a gente tem do Gemini. No caso, várias e várias e várias, só que a gente pode seguir com a 2.0. A 2.0, ela é muito boa, ela funciona bem e ela não precisa pagar. Então,
Gemini 2.0 Flash é essa mesmo que a gente quer. Se você quiser, tem algumas opções aqui embaixo de temperatura, que é esse Sample Temperature, que meio que evita com que a IA comece a viajar muito. Então, se você quiser, você pode vir aqui e selecionar. Nesse caso, como a gente fez um prompt bem estruturado, não tem necessidade. Mas caso você veja, à medida que você for testando a IA, veja que ela está alucinando muito, né, viajando muito nas respostas que ela está dando, você pode vir aqui nessa opção de Sample Temperature e diminuir para ela tentar viajar menos, né? Ela ser mais concisa com as informações que você deu para ela. No caso, a gente não vai precisar dessa opção. Então, aqui já temos o nosso chat model configurado. Então, agora, seguindo aqui depois do modelo do Gemini, aí você pode ver que ele vai estar aqui, você pode arrastar, mexer, lembra sempre de utilizar o Ctrl, caso você queira mexer mais na tela como um todo, e para seguir com a construção do nosso cérebro, entre aspas, o cérebro precisa de memória, ele precisa lembrar das coisas que aconteceram. Então a gente vai seguir aqui com esse node de memória interna aqui dentro do agente. Para isso, a gente pode tem diferentes nodes de memória, né? Para esse tutorial a gente vai usar o Redis, poderia ser o Postgres também, que vai funcionar quase da mesma forma, mas o Redis é suficiente. Vamos clicar aqui nele, e aí, aqui, vocês vão ver que logo no início das configurações, ele já puxou os dados, excelente pra gente, se precisasse ia ter o botão pra gente puxar, mas aqui nas configurações iniciais, pra gente setar o Redis, e aí, inclusive, eu vou colocar aqui, ó, não, vou deixar Redis Memory. A gente vai criar uma nova credencial, igual a gente fez com o modelo de chat do Gemini. E aí você me pergunta aonde eu vou encontrar esses parâmetros? Se a sua resposta foi no Easy Panel, você está 100% certo. A gente vai voltar lá no nosso Easy Panel e vamos adicionar o Redis aqui também. Vamos clicar aqui em mais. Nesses serviços aqui, o Redis já aparece aqui em cima, vamos clicar nele para a gente instalar. No nome de serviço, a gente vai manter o que a gente já estava fazendo antes. Então, a gente vai colocar lá N8N-Redis, sempre mantendo a hierarquia das nomenclaturas que a gente vai usar. O resto não precisa mexer em senha e também não precisa mexer na imagem Docker. Cria aqui, espera ele configurar, maravilha. Já ficou verdinho, e aí aqui em credenciais a gente vai conseguir todas essas informações que ele está solicitando da gente. Então vamos em credenciais, usuário default, então vamos copiar, aqui no N8N vai estar em inglês, né? Então user, vamos colar aqui, default, volta no Easy Panel, host interno é o tutorial N8N-Redis, no seu vai ser diferente. Copia, volta no N8N, substitui esse aqui, e a nossa password tá aqui em cima, bonitinha, vamos copiar ela, vamos voltar aqui e vamos colar. O resto não precisa fazer nenhuma alteração, vamos clicar em salvar, e se tudo estiver certo, está conectada com sucesso, maravilha. O nosso Redis está conectado, vinculado, já está funcionando, tudo certinho. A próxima coisa que a gente precisa fazer é mexer no Session ID. Aqui a gente não quer que seja trigado com o Node, a gente quer que seja definido conforme o parâmetro que a gente quer. E que parâmetro é esse, né? Qual seria um parâmetro que sempre vai ser diferente de pessoa para pessoa? No caso do WhatsApp, vai ser tanto a instância quanto o nosso número, né? O nosso remote GID. São coisas únicas que vão estar acontecendo ali. Então, a primeira coisa, você vai colocar, então, instance aqui, no key. Depois você pode dar um espaço e colocar o remote GID. Prontinho. As duas informações, elas estão separadas aqui. Agora, Session Time to Leave. Aqui quanto tempo vai durar essa interação que você quer que o chat tenha, né? Você poderia colocar bastante tempo, e aí ele verifica essa configuração com base em segundos, né? Tem essa observação aqui quando você passa o mouse em cima desse ponto de interrogação.
Mas eu acho que um parâmetro ideal ali seria algo entre meia hora ou uma hora. Em segundos, meia hora seria 1.800 segundos, ou se você for colocar uma hora inteira, 3.600 segundos. Eu acho que nenhuma conversa dura mais do que isso. Normalmente você costuma, principalmente com um agente de IA, responder e ajudar a pessoa ali de forma muito rápida, né? E o contexto, onde o tanto de mensagens que ele vai avaliar conforme o contexto. Então, quando o agente vai verificar aquela informação que foi passada para ele, ele não verifica apenas a última mensagem. Ele pode retroceder nas últimas X mensagens, que é exatamente esse parâmetro que a gente vai definir aqui, para definir melhor qual vai ser a resposta ideal que ele vai dar para a pessoa. Então aqui um número interessante seria 10, 15 mensagens, tem gente que coloca 20 mensagens, acho que um saudável seria 15 mensagens ali, para ele ter de contexto da conversa como um todo. Legal, então. Agora que a gente já tem a nossa memória configurada, a gente pode sair daqui, lembra sempre de salvar, e a gente vai para a nossa última instância, o nosso último node, e o nosso agente já vai estar pronto para rodar. E qual node vai ser esse? A gente fez toda aquela configuração da Evolution API e é exatamente isso que a gente vai colocar agora. Então a gente vai selecionar aqui para ela setar a nossa resposta final. A gente pode vir nesse node maisinho aqui e a gente vai procurar pela Evolution API, já está ali. E aí a gente quer o quê? Que ela envie uma mensagem de texto. Então, enviar texto, vai ser essa aqui. Perfeito. Legal, já temos os nossos parâmetros aqui e vamos... antes da gente iniciar a configuração, vocês podem ter observado aí que ficou vermelhinho e eu não consigo executar os passos anteriores. Porque à medida que eu fui fazendo, explicando aqui no tutorial, demorou um pouco e aí ele perdeu aquele parâmetro inicial que a gente tinha, né, da mensagem inicial. Vocês podem voltar aí o vídeo que vocês vão ver que estava verdinho e agora ele não está mais, ele perdeu aquele parâmetro. Então eu vou remover esse inicial aqui, vou voltar lá para o webhook, vou pedir para ele ouvir novamente, vou mandar uma mensagem, pronto, ele mandou a mensagem, a gente já sabia que isso estava funcionando, posso pedir para ele, inclusive, executar até aqui, e aí vocês vão ver que tudo vai ficar verdinho, perfeito. Agora que está tudo verde, vou clicar em salvar novamente, lembra sempre de salvar, e vou clicar no mais. E agora a gente vai colocar novamente o nosso Evolution API em enviar texto. E aí, agora sim, vocês vão ver que ele puxou automaticamente. Então, caso seja o seu caso, né, aí, quando você começou a criar, caso você tenha demorado muito, lembra sempre que, dependendo da instância que você colocou, ele pode sumir com o tempo. Então, não se desespere, só volte, deleta esse node que vai dar problema, né, volta lá no início, pede para ela rodar novamente, e aí você vai ver que tudo vai funcionar, porque todas as etapas que você foi fazendo estavam corretas e você salvou, né, então não tem motivo para ela ter dado problema, né. Então aqui agora a gente consegue ter a mensagem do nosso agente, olha lá, o nosso agente tutorial já inclusive deu a resposta dele. Seja bem-vindo, tudo bem por aí, que posso te ajudar? Você está pensando em criar um site? Porque eu só mandei um olá, né? Então ele usou com base a mensagem que eu enviei, que foi simples, né? E aí agora a gente vai criar uma nova credencial aqui do Evolution API. Perfeito. Aqui a gente vai precisar pegar essas informações novamente lá no nosso EasyPanel. Esse server URL, a gente vai voltar lá, vir aqui no serviço da Evolution API, e aí ele vai estar aqui embaixo em domínios. É só clicar aqui e vai ser esse primeiro aqui. É só clicar em cima para copiar, volta no N8N, cola aqui, e aí uma observação que não tem essa última barra, então pode deletar. Se tiver a barra, ele não vai entender qual é a URL certa e aí não vai conseguir puxar. E olha aí novamente ela aparecendo a nossa API Key. É aquela mesma chave grandona que a gente abriu um site, pediu para gerar e que eu falei para vocês para salvarem em um local específico. Eu já tenho ela aqui selecionada, vou pegar e vou colar. Caso você não lembre, lá no EasyPanel,
aqui em ambiente, descendo lá embaixo, ela vai estar aqui, vai ser essa grande aqui, Authentication API Key, que a gente usou outras vezes. Legal. Tá com a URL, tá com a API Key, vamos clicar em salvar e vamos ver se tá tudo certinho. Aê, conectado com sucesso, tá tudo certo até aqui, podemos fechar e seguir com as configurações, porque a gente ainda não terminou de configurar. Primeiro vai ser a instância. Então, qual que é a instância que a gente está pedindo, né? A gente já está aqui com o nosso node de dados, dando os dados certinhos para a gente, e a nossa instância é essa aqui mesmo, que é o nome que a gente tinha dado lá atrás. Perfeito, já puxou 100%. Qual que é o número do destinatário? Esse vai ser o número da pessoa, né? Como eu tinha mostrado para vocês lá naquele node de dados, que é o Remote GID. Só colocar aqui e ele também já vai carregar bonitinho. Por último, a gente tem a mensagem. E aí você pensa, será que é conversation? Não. O certo é a mensagem da própria IA, porque o nosso agente ele já está respondendo. Então, a mensagem que você quer que seja enviada para o cliente no final, né, para a pessoa no final das contas, é sempre a resposta da IA. É o output que a IA jogou para fora, né, a saída da IA. Então, vamos clicar nela, vamos arrastar e vamos colocar aqui. Perfeito. Já temos a nossa mensagem aqui e a gente pode adicionar algumas opções a mais para melhorar a questão da humanidade do agente, para ele não parecer tão robótico ali. Em alguns testes que eu fiz, a gente consegue colocar um delay aqui, e aí, muito importante, esse delay, ele vai ser em milissegundos, tá vendo aqui, ó, milissegundos. O outro que a gente fez era em segundos, que era o de memória da nossa IA. Esse a gente pode colocar 5.000 milissegundos, que vão ser 5 segundos ali. Acho que é um padrão bom para uma resposta. Então, se você mandou uma mensagem ali, a IA vai demorar, vai aparecer lá que ela está digitando, né? E vai demorar 5 segundos para ela responder. É um tempo tranquilo para a resposta de uma pessoa, quando você normalmente manda uma mensagem para ela. E, normalmente, as IAs, dependendo da pergunta que é feita para elas, elas costumam responder com bastante texto. Então, para soar menos robótico, 5 segundos é um tempo ok, caso a mensagem seja um pouquinho maior. Perfeito, então. Nosso último node está configurado, 100% configurado. Agora a gente pode sair daqui, salva sempre para ter certeza que tudo está certinho. E olha aí, você tem a sua primeira automação feita no N8N, o seu agente de IA já está funcionando. Só tem um pequeno parênteses, não é nada muito complexo nem difícil de fazer, mas ele, não sei se você lembra, ele está rodando em teste. Então a gente precisa fazer uma pequena alteração para ele estar rodando 100% do tempo, 24 horas por dia, todos os dias, para todas as mensagens que são enviadas para ele, e não só aquela mensagem que a gente estava mandando do nosso número pessoal para o número do agente de IA. Então, como que faz essa pequena configuração? A gente vai aqui no webhook e a gente vai alterar para production URL. A gente estava nessa de teste URL, então a gente precisa mover aqui para production URL. E aí agora a gente vai copiar e voltar para o nosso Evolution Manager. Não é o EasyPanel, não é o Evolution aqui da API do EasyPanel. É o nosso Evolution Manager daqui, onde a gente tinha setado a nossa URL de teste. Então a gente vem aqui em Events, Webhook, e essa era a URL de testes que estava configurada. A gente só seleciona, cola a oficial, que vai ser a partir de agora. Todo o resto a gente não precisa mexer, né? Porque a gente tinha salvo, mas você precisa salvar aqui para ele dizer que está tudo certinho, está tudo configurado. Perfeito. Agora a gente pode voltar no nosso N8N. Já fizemos tudo que a gente tinha que fazer lá. Sai daqui e ativa o N8N nesse botãozinho aqui. Workflow ativado. Você pode pedir para ele não mostrar outras vezes, mas é só uma vez que você vai pedir, né? E pronto. A sua primeira automação, o seu primeiro agente de IA está funcionando 100% para todas as mensagens que são enviadas para ele. Bom, então vamos ver na prática
ela funcionando, o nosso agente de IA funcionando 100%. Então eu já deixei aqui na nossa conversa, aqui sou eu enviando mensagem para ele, né? Mandei algumas mensagens testando. Então falei boa tarde, ele já me respondeu boa tarde, tudo bem? O que te traz aqui? Ah, quais serviços vocês oferecem? Aí falou um pacote completo para te ajudar a bombar na internet. Isso tudo, o prompt que vai fazer a diferença, né? Aquele prompt que a gente pediu para uma IA criar, você pode ir aperfeiçoando e melhorando o prompt dentro do coração lá do nosso agente, para que essas respostas fiquem melhor. Vou voltar aqui para nossa apresentação para a gente finalizar essa aula e passar os últimos detalhes que eu tenho para você, rapidinho. Então, eu espero de verdade que essa aula tenha te ajudado a você enxergar o potencial ilimitado que o N8 tem, N8N tem. É uma ferramenta que, na minha opinião, eu gostaria muito que tivesse no início da minha jornada, quando eu comecei a trabalhar nessa área de marketing digital, de web design, e agora você tem a chance de aproveitar ao máximo essa ferramenta, principalmente depois dessa aula. Reforço novamente que todos os links importantes, materiais extras, informações, citações, aqueles exemplos de notações que eu coloquei, que eu fiz o preenchimento automático em algumas coisas lá dentro do N8N. Eu vou deixar tudo na descrição. Não esquece de comentar aqui embaixo outras possibilidades de uso do N8N que você quer que a gente traga aqui para o canal. E eu queria dar um presente também para vocês. Então, essa automação que a gente criou, esse modelo que a gente fez, ele também vai estar disponível para download. O N8N tem essa facilidade, você consegue subir arquivos de outras automações que foram criadas. Então, essa automação que a gente criou, apesar de eu ter te ensinado, né, a construir ela, que eu acredito que é a melhor forma de você treinar e aperfeiçoar as suas habilidades, de qualquer forma, ela também vai estar disponível para download, caso você queira baixar e subir só no seu N8N, depois de ter feito lá a sua VPS ou algo do tipo, e você já está ali com um agente funcionando 100% do tempo, só tem que ajustar ali o prompt para o seu modelo de negócio, e é isso. Como eu disse no início da aula, essa é só uma das infinitas possibilidades que a gente tem. Dá para automatizar a coleta de leads, criar chatbot, criar IAs, agentes de IA mais avançados, mais complexos. Então, deixa aí nos comentários outras sugestões que vocês gostariam de ver a gente trazendo aqui de vídeos para a Escola de Sites usando o N8N. Dúvidas, sugestões também são super bem-vindas. E é isso. Eu sou o Ebert, um abraço, espero muito ter te ajudado com essa aula. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!